Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, tô passando aqui hoje para falar sobre Racing do Uruguai 1, Corinthians 1, jogo válido pela primeira rodada da Sul-Americana. Não era o resultado que a gente esperava, não era o desempenho que a gente esperava. O Corinthians foi muito abaixo hoje e parece que os 20 dias de treinamento não surtiram efeito, principalmente nesse jogo hoje. É um time que, se eu te pedir para destacar um cara, é difícil destacar, porque o time foi todo de regular para baixo. Até, sei lá, o Yuri Alberto, que fez o gol, foi muito sumido no jogo todo. O Garro, que deu assistência, mais apanhou do que fez qualquer outra coisa. O time não dominou um adversário que é um adversário fraco, é um adversário que está no meio de tabela para baixo de um campeonato uruguaio que é muito baixo. Então, deixou a desejar. O Corinthians deixou muito a desejar. Podia ter ganhado, podia ter feito os 3 pontos fora de casa. Eram 3 pontos que, na minha análise, no meu pensamento para o grupo, eram 3 pontos que tinha a obrigação de vencer, porque o Corinthians tem que ganhar de Nacional e Racing do Uruguai em Itaquera. Não tem como não vencer esses jogos. E dava para beliscar uma vitória contra essas duas equipes fora de casa. E aí é você, nos 2 jogos contra o Argentino Júnior, medir forças para ver quem vai ser o primeiro do grupo. Agora, quando você perde um jogo para um adversário que dificilmente vai se classificar, que dificilmente vai trazer dificuldades para as outras equipes do grupo, você acaba se complicando. O Argentino Júnior fez a parte dele, venceu o Nacional do Paraguai. O Corinthians não conseguiu fazer a parte dele. E o pior de tudo, na minha opinião, é que, além do resultado que não veio, o desempenho me preocupou no sentido de que o tempo para treinar, aparentemente, não aproveitou, não surtiu efeito no jogo de hoje. Antes da gente se aprofundar, para a gente falar mais do jogo, fazer o pedido para vocês, o pedido de sempre do canal, que é se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos, o sininho da notificação que fica no canto da tela, deixar o comentário de vocês e compartilhar o vídeo com seus amigos. Compartilha, faz o canal do Torcedor chegar até mais pessoas. Para a gente começar a falar um pouquinho do que foi Racing 1, Corinthians 1, a gente já tem que começar falando da escalação. E para mim, o ponto central é Yuri Alberto aberto pela direita e Pedro Raul centralizado. É uma formação que eu acho que não vai funcionar contra, sei lá, 90% das equipes. O Pedro Raul, quando ele chega para o Corinthians, eu acho que ele é um cara que chega para fazer sombra ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto precisava de uma sombra, mas não para fazer dupla de ataque com o Yuri Alberto. E muito menos formar um trio de ataque com o Yuri Alberto, tendo o Yuri Alberto de um lado e o Wesley do outro. O Pedro Raul, para mim, ele tem que alternar entre ele ou o Yuri. Não dá para jogar os dois. E não é porque hoje não funcionou que eu tô vindo aqui, engenheiro de obra pronta, falar. O Pedro Raul, eu já falei nos vídeos anteriores aqui, que é um cara de um futebol muito específico. Ele não vai te entregar muitas coisas num jogo. E hoje foi uma partida que ficou claro isso. O Corinthians não explorou a bola aérea do Pedro Raul. O Corinthians não explorou o pivô do Pedro Raul. Ele se tornou um jogador inútil, se tornou um jogador isolado no ataque, um jogador que pouco acrescentou para o time, um jogador que, durante o primeiro tempo e os 15 minutos que ele ficou no segundo, pouco teve utilidade. Quando a bola chegava para fazer alguma tabela com ele, a continuidade não existia. Ele errava muitas jogadas. E aí você perde o seu centroavante que entrega muito pouco, e o Yuri Alberto jogando lá pela direita, criou as principais chances do Corinthians, mas foi um cara muito apagado no jogo. Na minha opinião, ele faz o gol, que é aquilo. Se o Yuri Alberto não fizer nada no jogo, mas for lá e botar uma bola na fundo das redes, tá excelente. Mas se você analisar a partida dele como um todo hoje, ele entregou muito pouco. Ele participou pouco. As principais chances de gol no primeiro tempo foram com eles? Foram com ele. Ele não aproveitou? Não aproveitou. No gol do Corinthians, ele se posicionou muito bem, antecipou o zagueiro e fez o gol? Sim. Mas no restante do jogo, foi um atleta que ficou grande parte do jogo isolado pelo lado direito. Em determinados momentos, o Fagner vinha por dentro e dava o corredor para ele, mas essa bola não chegava para ele.
Às vezes que chegava, ele ou trabalhava com alguém do lado para trás, ou trazia para trás para o Fagner. Então, não funcionou esse trio de ataque com Pedro Raul, Yuri e Wesley. E aí vem a questão do por que o Romero é banco? Vocês sabem que eu acho o Romero um jogador muito voluntarioso, mas passa longe de ser um craque. Passa longe de ser assim, nossa senhora, bota o Romero que sem ele não tem como o Corinthians andar. Mas é inegável que hoje o Romero é titular do Corinthians. O Romero joga mais bola do que os caras que estão ali. Ele joga mais bola hoje do que o Pedro Raul. E para mim o funcionamento do ataque é melhor com ele. Eu também não entendi quando o Romero entra no lugar do Pedro Raul, ao invés dele trazer o Yuri para centralizado, abrir o Romero ou do lado direito, ou mesmo tirar o Wesley do lado esquerdo e colocar o Romero ali, não. Ele colocou o Romero centralizado, o Yuri aberto. Quando o Yuri faz o gol é numa jogada onde o Romero sai da área, faz a tabela com o Garro e o Yuri ocupa o lugar do Romero. Funcionou? Funcionou. Mas no restante da partida o Romero ficou dando cabeçada com trombada com o zagueiro e nem ele nem o Yuri funcionou. Então, não entendi muito bem essa mexida do Antônio Oliveira. Para mim, faz o simples. Coloca o Romero aberto de um dos lados, centraliza o Yuri, dá profundidade para os pontas e deixa o Yuri lá como centroavante. Pode ser onde o Yuri não rende mais, porém eu acho que quando você inverte o Yuri e inverte o Romero, você tira os dois ali e colocam eles em zonas onde eles não vão entregar tanto. Então, para mim, era Romero entra, aberto de um dos dois lados, e centraliza o Yuri. Mas o problema do Corinthians não foi só esse. Não ficou em Yuri e Pedro Raul. O Corinthians como um todo hoje foi muito mal. A dupla de zaga, batendo cabeça, o Félix Torres errando bolas bobas. O Hugo, que é um jogador que na sua melhor partida vai entregar um jogo nota 6, se muito nota 7, mas que na constância dele é de 5 para baixo. Também não foi bem. O Fagner oscilando bastante. O próprio Ranieri fez uma partida ok, consistente na marcação. Em determinado momento do jogo foi recuado para a defesa, para o time ter uma criatividade melhor quando o Gustavo Henrique sai. Mas o jogo foi fraco. O primeiro tempo do Corinthians hoje se resumiu a bola no Wesley, o Wesley tentando driblar, conseguindo algumas vezes, criando algumas oportunidades, mas pouca coisa também. Quando o Wesley pegava a bola, ninguém se aproximava dele. Um primeiro tempo onde o Corinthians não conseguiu impor um ritmo de jogo contra uma equipe muito fraca, que é a equipe do Racing. A equipe do Racing é a 8ª colocada no Campeonato Uruguaio. Campeonato Uruguaio que o time mais forte dos caras, que era o Peñarol, não gera mais perigo algum. O Nacional do Uruguai também não gera mais perigo algum. Então imagina você pegar o 8º colocado do Campeonato Uruguaio, tinha que ir lá e vencer. E o Corinthians, além de não conseguir vencer, o Corinthians não conseguiu controlar o jogo em determinados momentos. Em certas partes do jogo, o Racing do Uruguai levou mais perigo. O resultado, o 1-1, foi justo, porque o Corinthians não fez por onde merecer a vitória e o Racing também não. Muito pelo contrário, em determinado momento do segundo tempo, se não fosse um impedimento ali por alguns centímetros à frente, tinha a chance do Racing ter vencido o Corinthians. E aí eu quero falar de outro problema que o Corinthians teve, que foi vacilos defensivos. O Corinthians toma um gol aos 36 do segundo tempo numa bola parada. Uma bola parada que estava em impedimento, o juiz deu o impedimento. Mas o Cássio toma um gol que foi ridículo, cara. Porque é uma cabeçada de longe, é uma cabeçada que ela vai saindo do goleiro, mas o tempo de reação do Cássio foi muito lento. Eu não sei se ele ficou com medo de se chocar com a trave. Eu não entendi a jogada, mas era uma bola que quando o cara cabeceia parecia totalmente controlada, que o Cássio ia fazer uma defesa fácil, e quando a gente viu era gol. E se não fosse pelo jogador estar impedido, o Corinthians teria saído atrás do placar. E parece que aquele gol não surtiu um sinal de vamos ter a bola, vamos trabalhar. O Antônio Oliveira mexe no time, coloca Fausto, coloca Pedro Henrique, colocou o Kaká, o Romero, que eu já disse, tentou mexer no time, tentou mexer na equipe, fortalecer um pouco o sistema defensivo, mas mesmo assim o Corinthians frágil defensivamente no final do jogo.
e toma um gol de um time que entra trabalhando na defesa, um toque de primeira que encobre o Kaká, que entrou dormindo, marcando borboleta, sei lá o que o Kaká tava vendo naquela jogada. Ele tava, mentira, ele tava vendo, eu sei o que ele tava vendo, ele tava olhando a bola, e ao invés de ele olhar o adversário que tava passando nas costas dele, que é uma regra básica de zagueiro, que é não acompanhe a bola, acompanhe o seu adversário. Se você souber onde está o seu adversário, independe de onde a bola estiver, você vai estar sempre tendo ele aqui no seu ponto de vista. Então, se você está vendo que o seu adversário está passando, você protege, você defende a jogada. Mas o Kaká ficou olhando a bola, quando ele percebeu o atacante tinha tomado a frente dele, bateu rasteiro e, novamente, o Cássio para mim vai muito mal na jogada, porque é uma bola rasteira, relativamente forte, mas eu achei um chute bem mais ou menos, e que vai no canto do Cássio, e o Cássio pula para dentro do gol, a bola passa, uma bola que era totalmente defensável, uma bola até que eu diria para o nível de um goleiro como o Cássio, uma bola simples para ele pegar com o pé, espalmar para escanteio, mas aí o Corinthians toma um gol aos 40 do segundo tempo e vê 3 pontos que eram fundamentais, na minha visão, para colocar uma moral para falar, mano, a gente vai bater de frente com o Argentino Júnior. O Corinthians pega e joga 2 pontos fora, soma apenas 1, vê já o Argentino Júnior fazer 3, fica igualado com o Racing do Uruguai com 1, e vê a chance de dar o pontapé inicial e mostrar para a torcida que o tempo que teve para treinar a eliminação precoce no Campeonato Paulista, pelo menos surtiu efeito. Mas o que ficou para mim, e eu tenho certeza para toda a torcida, é que os 20 dias que o time teve para treinar não surtiram resultado algum positivo na equipe. Muito pelo contrário. O time, em certos momentos do jogo, alguns atletas parece que pioraram. Félix Torres, novamente, muito mal. Pedro Raul, muito mal. Cássio, nas bolas que foi exigido, mal. Fagner, para mim, mal. O Fagner teve só um chute no começo do jogo, que foi um baita chute, mas no restante da partida muito abaixo. Hugo, muito mal. O Antônio Oliveira precisa melhorar. E eu acho que o Antônio Oliveira ele tem que entender algumas coisas já. Pedro Raul e Yuri não dá. Tem que jogar o Romero. O Breno Bidon, dá mais uma sequência para ele. Hoje não foi tão mal, mas tem que ter uma sequência. Hoje o Bidu jogou. Bidu, que era a carta fora do baralho, hoje jogou. É complicado a nossa lateral esquerda, porque é o Hugo nota 6, com o Bidu, que também é um nota 6, então meio que você troca 6 por meia dúzia, então não houve muita melhora nesses 20 dias. É cedo para, acho que, ligar o alerta. O próximo jogo da Sul-Americana agora é na próxima terça-feira contra o Nacional em casa. Como eu já disse, é jogo de obrigação vencer. E vamos ver o que o Antônio Oliveira vai fazer. Tem mais uma semana para preparar, é mais uma semana para melhorar. É uma semana para corrigir o que tem para corrigir. Talvez, falando aqui, talvez tentar dar uma sequência de treinamentos aí pro Paulinho, para ele ser uma opção pro jogo daqui de casa, para entrar faltando seus 10, 15 minutos. Não pro Paulinho ser a solução do time, mas para ser mais uma peça. E vencer. Tem que vencer o próximo jogo, porque se não aproveitar esses espaços de tempo para treinar, daqui a 2 semanas, quando começa o Campeonato Brasileiro, aí é que não vai ter tempo mesmo. Aí é jogo atrás de jogo e é praticamente ajeitar as peças durante o campeonato. Diz pra mim, fala pra gente aí o que vocês acharam do jogo, quem vocês acharam que foi o destaque, quem vocês acharam que deixou a desejar. Pra mim, não teve talvez um destaque positivo. Se fosse colocar, talvez o Yuri Alberto pelo gol, o Garro pela participação, o Bidon, o Ranieri ali por participar do jogo de forma relativa. Negativamente, Pedro Raul muito mal, Félix Torres muito abaixo. E eu vou colocar o Kaká junto do Cássio, que para mim falharam nos gols do Corinthians. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço, uma ótima semana e vai Corinthians!